Fala moçada, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à aula de número 3, a videoaula de número 3 da disciplina de Editoração e Planejamento Gráfico, disciplina esta ministrada no semestre de 2020/1, em tempos de flexibilização, em tempos de pandemia. Nós já trabalhamos em 2 videoaulas gravadas anteriormente, com 2 assuntos demasiadamente importantes para o mundo da diagramação, do planejamento gráfico. Num primeiro momento, trabalhamos a questão da tipologia, numa tentativa de entender qual letra é mais adequada para determinadas circunstâncias, especialmente obtendo um olhar voltado para o jornalismo, que é o nosso objeto de interesse, evidentemente. E aí notamos que lá nós temos basicamente 5 famílias de fontes, cada qual com os seus traços, cada qual com as suas virtudes ou defeitos. E aí buscamos entender então qual fonte pertencente a uma determinada família é mais adequada e menos adequada, ou não é adequada para o uso no jornalismo. E tentamos trabalhar ali com os jornais para exemplificar o uso dessas diferentes fontes, dessas diferentes famílias de fontes. Na videoaula de número 2, nós trabalhamos o conceito de cor. Então, a gente tentou compreender qual é a lógica que acende, né, ou seja, que serve como parâmetro para o jornalismo no que diz respeito ao uso de cores. Porque da mesma maneira que existe uma lógica, uma racionalidade que deve guiar o designer gráfico, que deve guiar o projetista de algum produto editorial voltado para jornal ou revista, no que diz respeito às fontes, também isso acontece quando o assunto é cores. Então, por isso, não por outro motivo, que a gente tentou entender a questão do comprimento da onda, né? Então, quais cores chegam a uma distância maior e quais não chegam. As cores que chegam a uma distância maior, que são as cores quentes, ou análogas entre si, amarelo, laranja e vermelho, precisam ser utilizadas com uma certa parcimônia, porque como nós estamos falando de uma leitura, e aqui especificamente de revista, que foi o produto que nós usamos para trabalhar a questão das cores, essa distância é uma distância reduzida, de sorte que quando eu fizer uso, então, dessas cores quentes, com comprimentos de onda maiores, é preciso ter cuidado, porque naturalmente a uma distância pequena, como é a distância da leitura, elas tendem a gerar um cansaço maior no leitor do que as cores frias. Aqui eu estou falando de violeta, azul e verde, basicamente. Nós, então, agora chegamos ainda nas cores, né? Falamos sobre o círculo cromático. Então, o círculo cromático trabalha com as cores análogas, que são aquelas mais semelhantes, mais próximas entre si, e trabalham também o conceito de cores complementares, né? Que são aquelas que de alguma maneira se antagonizam, mas que ao mesmo tempo podem oferecer ao projetista gráfico combinações importantes num produto editorial, repito, né? No caso das cores, a gente está falando mais de revistas, porque naturalmente são os produtos jornalísticos que figuram na impressão colorida. Não que o jornal não faça isso, aliás, já existe hoje, os jornais hoje apresentam uma impressão colorida, muito em função também da pressão que as revistas fizeram para que os jornais fossem se adequando e não ficassem muito obsoletos, não ficassem muito, digamos, hostis à leitura do público. Mas até como forma também de ampliar o nosso corpus de análise, então no tópico sobre tipologia a gente se debruça sobre os jornais, e no tópico sobre cores a gente acaba estudando mais as revistas. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar os dois, porque esta aula, de alguma maneira, encerra um módulo teórico da disciplina. Então, nós já compreendemos como ocorre
a lógica que nos faz escolher as fontes para um projeto gráfico. Nós já compreendemos a racionalidade que nos faz escolher as cores para um projeto gráfico. E agora, então, a gente vai estudar como é que se dá a diagramação, o processo de diagramação, a concepção do processo de diagramação, tanto em jornais como em revistas. Então, é como se a gente agora materializasse aquilo que a gente viu nas duas aulas anteriores com aquilo que nós vamos ver também nessa aula, e já começar a visualizar os conceitos de tipologia, de cores e de diagramação num projeto gráfico já com as imagens, com os ornamentos e com as letras, num projeto já diagramado em colunas, e é basicamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje, a partir então do nosso próximo passo, esgotado este texto de número 3, que é relativo à diagramação de revistas e jornais, a gente já adentra o manuseio, né, o uso do programa de diagramação, preferencialmente aqui para nós o InDesign da Adobe, para que a gente possa então juntar isso que a gente viu no módulo teórico e também estudou no módulo analítico na unidade prática laboratorial, né, prático-laboratorial, para entender, então, de que maneira eu consigo materializar isso em produtos jornalísticos. Tá? Então, é este o encaminhamento que a gente vai dar neste encontro de hoje. Nós temos, então, eu vou começar pelas revistas e depois vou para os jornais, normalmente eu faço o contrário, mas eu vou tentar seguir a lógica, a ordem do texto. Então, o texto 3 de vocês, que é o capítulo 3 do livro do professor Antônio Colaro, traz primeiro a diagramação em revistas para depois trazer as de jornais, a diagramação de jornal. E aí eu vou fazer uma inversão dentro do conteúdo de revista, porque ele primeiro começa falando do conteúdo para depois tratar da capa. E aqui a gente vai seguir, então, a ordem propriamente do material jornalístico. Eu vou projetar aqui algumas imagens, só para que a gente tenha uma noção de como funciona isso e, no final das contas, o que necessariamente eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Então, se a gente pegar, por exemplo, a capa, tem algumas aqui, né? 3 da Rolling Stone e uma da Time. Então, o conceito que ele vai trabalhar em capa é o seguinte: a logomarca de uma revista, isso também vale para os jornais, está calcada na tipologia. Então, eu abordei um pouco sobre isso com vocês na aula número 1 e vou retomar aqui também, porque basicamente a capa vai trazer a logomarca da revista, que, como eu falei para vocês, está calcada na tipologia, não há nenhuma foto, não há nenhuma ilustração, não há nenhum ornamento no nome da revista, senão ele próprio, baseado numa tipologia específica, num tipo específico, numa fonte específica, que vai justamente dar identidade à revista. Então, reparem que a Rolling Stone, o nome da revista está sendo sobreposta pela imagem, pela foto do Ed Murphy, e mesmo ele se sobrepondo ao nome da revista, eu já sei do que se trata. Não porque ela já me dá um bom encaminhamento pela própria grafia, mas porque toda a capa da Rolling Stone vai trazer o seu nome nesta tipologia, né? Nesta tipografia, me perdoe, neste tipo de fonte, que é muito característico, né? Tem ali a sombra, né, a projeção em preto, o contorno em branco e o preenchimento da letra vermelho. Então, nos outros exemplos que eu vou trazer para vocês, isso também acontece, tá? Desde revistas mais antigas até as revistas mais recentes, como é o caso desta capa aqui, tá? Então, depois eu vou explicar outras coisas em relação à capa, mas o primeiro é este, né? Tá aqui uma Rolling Stone mais antiga, ó. Aí o Kurt Cobain, né, o vocalista da banda Nirvana, das maiores e principais que o rock já
já teve. Aqui no caso é o contrário, né? Quer dizer, o nome da revista se sobrepõe à foto, tá? Vejam que é muito característico. Aqui a gente está falando de épocas bastante distintas. E aqui mais uma. Integrante da banda Foo Fighters. Tá aí, ó. Então, de novo, né? Assim como na primeira capa, a foto da capa se sobrepõe ao nome da revista, o que não nos causa problema nenhum, porque todo mundo sabe, não só porque os pedaços, né, das duas palavras nos dão a entender que se trata da Rolling Stone, mas a gente já saberia identificar, mesmo que não perdesse muito tempo tentando fazer a leitura das 3 primeiras letras de uma palavra e das 3 últimas de outra, que se trata desta revista. Por quê? Porque ela guarda uma identidade muito específica, qual seja a fonte que é utilizada para caracterizar o nome, né? É mais ou menos aquela coisa, quando a gente observa de longe alguma coisa escrita com aquela fonte, que é uma fonte da família cursiva, que a gente caracteriza o nome Coca-Cola, mesmo que esteja escrito uma outra coisa, a gente vai acabar, o nosso inconsciente vai acabar traduzindo, num primeiro momento, no reflexo como Coca-Cola, ou mesmo depois que a gente fizer a leitura, a gente vai fazer o paralelo com a marca de refrigerante. Por quê? Porque o tipo de fonte, no caso, caracteriza o produto. A Coca-Cola não se restringe a isso, né? Tem o retângulo, o famoso retângulo em vermelho, contornado por uma borda preta, branca, me perdoe, e no centro dela, então, escrito Coca-Cola naquelas letras que são bastante características, né, daquele produto, tá? Então, se a gente pegar a fonte da Coca-Cola e escrever uma outra coisa, num primeiro momento, no reflexo, no insight, a gente vai traduzir, né, a gente vai fazer a conversão imediata como sendo Coca-Cola, embora o texto traga outras informações. Então, saindo da publicidade e voltando para o jornalismo. No jornalismo é isso. Então, a logomarca, tanto das revistas como dos jornais, está calcada, é caracterizada pelo tipo de letra. Então, a Folha de São Paulo tem uma letra característica, o Estado de São Paulo tem uma outra letra característica, a Veja tem a dela, né? Aí a gente vai para a Time aqui, vai ter dela também, de maneira que mesmo que o Neymar estivesse sobrepondo, não totalmente, claro, né, porque não faria sentido, mas se tivesse pedaços, né, das letras, a gente já conseguiria identificar que se trata da revista Time, embora há outras características também, né? Quer dizer, as manchetes lá na Rolling Stone muito grandes, né, caracterizam também a Rolling Stone. No caso da Time, o que caracteriza a revista é essa borda vermelha, mas o nome da revista com essa fonte muito específica contribui para atribuir identidade a esta publicação, tá? O outro detalhe que a gente trata sobre na capa em relação às revistas, aí os jornais não cabem nisso e vocês vão entender muito rapidamente por quê, é com relação à imagem que está sendo colocada na capa dela. E aí, lembrando, né, a capa de uma revista, ela pode se manifestar de 3 maneiras. Por meio de uma foto, que é o caso desta, por meio de uma ilustração e por meio só de texto, o que é raro acontecer, mas acontece. Então, você pode ter uma capa de revista que seja caracterizada só por texto. Tá? Não tem nem ilustração, que é um desenho, e também não tem nenhuma foto, como é o caso aqui da Time. Tá? Independentemente disso, a gente pode classificar as capas de revista como simétricas ou assimétricas. Tá? E aqui não vai precisar nem me estender, não vou precisar nem me estender muito nesse sentido, porque pela nomenclatura vocês já deduzem o que isso pretende. Então, claramente, esta capa da Time é uma capa simétrica. Por quê? Porque o objeto principal da capa, que é a foto do Neymar, está no centro da página. Tá?
de tal modo que eu consigo inserir texto tanto de um lado, e tem, como de outro, e também tem. Então, isso nos ajuda a entender se a capa é simétrica ou assimétrica. Neste caso, portanto, temos aqui uma capa simétrica. A capa da Rolling Stone do Kurt Cobain já é assimétrica. E aí isso está muito claro para vocês. Bom, primeiro, né? O Kurt não está olhando para nós. Ele não olha para o leitor, né? O olhar dele está perdido, o olhar dele não é centralizado na revista. Então ele está inclinado, né? De um lado, olhando então na diagonal para um lado que não é é como se o olhar do Kurt Cobain não tivesse se cruzando com o nosso, né? Para usar aí uma expressão mais clara, né? Ele é como se ele estivesse nos esnobando. Mas aqui tem um detalhe importante, ele está olhando para aquilo que mais importa, que é o quê? Que é o texto. Então, quer dizer, a foto dele está deslocada para o lado direito, para quem olha, e aí dessa maneira eu não consigo, ou eu até conseguiria inserir texto ali, mas ficaria sobrepondo o rosto dele. Então, o que o projetista da Rolling Stone, né, fez? Colocou o texto no flanco que está livre, que é, então, na lateral esquerda. Tá? Então, por isso é que, neste caso, como eu tenho a imagem dele deslocada mais para um lado e não está centralizada, e eu só tenho a possibilidade e a existência de texto do outro lado, esta capa, então, por esses dois motivos, é classificada como assimétrica. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem, né, boa parte do texto sendo colocado de um lado, mas ela poderia perfeitamente também estar de outro. Esta foto aqui se assemelha muito à do Neymar. Então, o personagem está centralizado, ele está olhando para frente, e aí, então, aqui neste caso, a gente tem uma foto, embora só haja texto de um lado, né, mas a gente tem também esse detalhe aqui, mas o texto predominantemente está colocado à direita, mas a gente tem aqui uma capa simétrica. Tá? E a outra capa que a gente estudou, essa aqui, o Ed Murphy, está mais deslocado para a direita, tanto que eu consigo ver o nome da revista em maior quantidade de letras na primeira palavra do que na última. Então, na primeira palavra eu vejo 4 letras inteiras e mais um pedaço da quinta. E na última palavra eu consigo ver uma inteira e um pedaço da penúltima. E claramente, né? Quer dizer, o espaço entre a margem esquerda da revista e a orelha do Ed Murphy é maior do que o espaço deixado à direita, que é entre a outra orelha dele e a margem direita. Tá? Então, embora ele esteja olhando para frente, mas a imagem dele não está centralizada, de tal modo que só pode haver texto do lado esquerdo e não no direito, porque não há espaço suficiente. Então, esta imagem aqui, embora ele esteja frontal, é caracterizada como uma capa assimétrica. Tá? Então, vejam que a existência, ou pelo menos a possibilidade de inserir texto, é mais importante do que o grau do que o ângulo no qual está colocado e para o qual está voltada a figura da capa. Tá? Então, em relação, e aqui evidentemente que as manchetes, porque é desse texto que nós estamos falando, o texto de capa é um texto traduzido como manchetes, então vejam como aqui as manchetes têm um papel muito importante na definição da caracterização se é simétrica ou se é assimétrica. Tá? Este é o primeiro ponto. Eu dizia para vocês anteriormente sobre o fato de um certo personagem estar olhando para o texto. Isso não é trivial também. Aqui nós já estamos entrando na revista. Né? A gente já está folheando, nós já passamos a capa e a gente já está, digamos, desbravando o conteúdo da revista. O que é importante aqui? Sempre que vocês utilizarem uma imagem que esteja virada para um dos lados, porque, claro, você pode tirar uma foto de alguém, o repórter fotográfico pode tirar uma foto de alguém, e este alguém está olhando de frente. Tudo bem.
essa imagem ela vai poder ser alocada em qualquer espaço do jornal ou da revista. Então não há problema nenhum. O problema é quando você pega digamos, o objeto da imagem, né, o fotografado, digamos assim, de lado. E aí, no final das contas, é como se este personagem estivesse olhando. Se eu pego nesta diagonal, então ele vai estar olhando para lá, ou se eu pego na diagonal inversa, ele vai estar olhando para um outro lado, tá? Às vezes vocês vão, de repente, estar entrevistando alguém que esteja sentado numa quina, né, num ângulo perpendicular, né, entre uma parede e outra. Isso gera um desconforto muito grande para quem está fazendo o registro da imagem. Por quê? Porque você só tem um lado para fotografar, tá? Aqui eu estou fazendo, de alguma maneira, um relato próprio de uma experiência que eu tive, e aí eu precisei usar o recurso do Photoshop para espelhar a imagem, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o critério que a gente usa quando nós tiramos foto de alguém que está olhando só para um lado, esta imagem, quando é alocada no projeto gráfico de um jornal, de uma revista, precisa estar olhando sempre para o texto e nunca para fora da publicação, tá? Então eu vou colocar aqui 2 exemplos. E este aqui é um deles, tá? Então vejam, a gente tem a imagem aqui do tucano que ele não está voltado frontalmente para a câmera, então ele está virado para um dos lados, e seria um equívoco do diagramador se ele inserisse a imagem do tucano, em vez da extrema direita, se ele colocasse esta imagem aqui deslocada para a esquerda. Tá? Então, nesta posição, de tal modo que o tucano tivesse, aspas, olhando para fora da revista. Isso não pode. Então, o tucano está aqui não por outro motivo. Ele está aqui por quê? Porque ele precisa, né, dentro de um projeto gráfico, estar olhando para dentro da publicação e nunca para fora. Certo? Aqui vale o mesmo. Então, esta página aqui jamais poderia ser colocada à direita. Por quê? Porque se fosse colocado aqui, a noiva estaria olhando para fora da publicação, e não pode, né? Ela precisa estar olhando, ela precisa estar olhando para alguma coisa que existe. E quando ela sai do mundo real e vem para a página de uma revista, estando à esquerda, a gente sabe que existe alguma coisa que é à direita, né, do ponto de vista jornalístico. Se ela tivesse sido colocada lá, nesta posição, nesta inclinação, ela estaria olhando para fora, e aí seria um movimento equivocado por parte do designer gráfico, tá? O que poderia ser feito nesse sentido? Olha, não tem jeito, esta foto precisa estar na página de lá. Aí a gente vai fazer o uso de um recurso que resolve em parte o problema, mas pode gerar outras dores de cabeça. Qual seja? No Photoshop, a gente tem um comando, né, a gente tem um recurso em que a gente espelha a imagem. Então, na medida em que a gente tem essa foto colocada lá no Photoshop e a gente ativa o comando, o que vai acontecer com esta figura? Ela vai passar a, de fato, olhar para o outro lado. E desta forma, ela está apta a figurar na página de lá, na página da direita, porque aí ela vai estar olhando, então, agora para a esquerda, né? Agora, qual que é o problema? O problema é que quando a gente espelha uma imagem, e você não precisa de muito trabalho para isso, você pode parar na frente do espelho e você vai perceber que se você tiver com um relógio no pulso esquerdo, a imagem que está sendo gerada pelo espelho vai mostrar para você alguém que está com o relógio no pulso direito, correto? Então, tudo aquilo que eu reproduzo e aquilo que eu passo, a imagem que eu passo a espelhar, tudo vai ser invertido, né? Então, é claro, se não houver na pessoa nada que a distingua de um lado ou de outro, como é o caso do relógio, porque o relógio faz isso, então, provavelmente essa imagem não vai chamar a atenção de ninguém. E o nosso objetivo é esse, né? A gente não pode, por uma bobagem, né, que é o espelhamento de uma imagem, chamar a atenção do leitor para uma coisa curiosa, digamos, uma manipulação que foi feita e tirar a atenção dele
daquilo que de fato importa, que é o texto, tá? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Sempre que houver um objeto caracterizando um dos lados do fotografado, saiba que quando você espelhar a imagem, este objeto vai trocar de lado, tá? Porque da mesma maneira que eu estou dizendo que a noiva vai passar a olhar não mais para a direita e agora para a esquerda, tudo vai passar por um processo de inversão, né? Porque é justamente este o fenômeno do espelhamento, né? O que ele causa. Ele vai fazer uma imagem invertida, tá? Então, atenção a isso, sempre procurem colocar. E mesmo que vocês não forem trabalhar com o espelhamento da imagem, é melhor não precisar desse recurso, para não cair nesses problemas que eu acabei de relatar. Mas esse é um critério, este é um valor que precisa estar muito claro para vocês. Por quê? Porque nem sempre vocês vão tirar fotos frontais, né? Ou por impossibilidade, ou até porque também, pensando já a diagramação, é melhor que a foto esteja ou virada para um lado ou virada para outro. Mas sendo assim, é preciso então ter cuidado, né, de sempre colocar o fotografado olhando para dentro da publicação e nunca para fora dela, né? Então aqui a gente tem um ponto que é bastante importante para a gente iniciar essas discussões sobre a revista. E aí a gente vai então para a diagramação propriamente de revista, tá? Então eu tenho aqui um outro documento, porque aí o que vai acontecer, né? O que o Antônio Celso Colaro vai distinguir para a gente logo de cara? Ele vai trazer para a gente as possibilidades em relação ao número de colunas que pode haver numa página de revista, tá? Isso também vai valer para os jornais. É que os jornais têm outros conceitos que a revista não tem. Da mesma forma, as revistas, né? Tem alguns conceitos com os quais a gente não vai trabalhar nos jornais, tá? São publicações diferentes, papéis diferentes, tamanhos diferentes, propostas diferentes, e isso tudo implica conceitos distintos na diagramação, tá? Então, temos aqui algo já colocado. O que ele vai dizer, então? Ele vai dizer que quanto menor o número de colunas, então, por exemplo, quando a gente estabelece um diagrama de 2 colunas, e eu vou trabalhar, né, visualmente o programa com vocês na nossa aula do dia 22, né, que é a aula que a gente vai utilizar para tirar dúvidas, mas aí eu já trabalho o programa com vocês para que vocês possam já visualizar como é que isso funciona. Quando eu tenho um diagrama de 2 colunas, como é o caso aqui, tá? Tá aqui, né? Aqui eu tenho um exemplo da revista Piauí. A Piauí, digamos, não é o melhor exemplo do ponto de vista da diagramação. Ela é o melhor exemplo do ponto de vista do conteúdo, né, do texto bem escrito, muito bem apurado, mas do ponto de vista da diagramação ela tem alguns problemas, e aqui está um deles, né? Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio de que quando nós trabalhamos com 2 colunas, como é o caso aqui, né, tem uma coluna aqui e uma coluna aqui. Aqui são 2 páginas, né? Uma coluna aqui e uma coluna aqui. Aqui eu estou com a revista aberta. O que acontece? Eu não só tenho mais dificuldade de trabalhar a mobilidade dessa diagramação, porque veja, quando eu estabeleço um diagrama de 2 colunas, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso ou preencher as 2 colunas com texto, tá aqui, né, as 2 colunas preenchidas com texto, ou eu posso preencher uma coluna com texto e posso deixar outra em branco, né? Ou de repente colocar uma imagem mais embaixo, colocar a legenda da foto aqui em cima, colocar um olho aqui, ou seja, aproveitar o espaço em branco para outras coisas que não o texto propriamente da matéria. Só que convenhamos, hein? Você destinar metade da página para texto e a outra metade para deixar em branco, para colocar um olho, é muito espaço para pouco recurso. Então, por isso que o diagrama de 2 colunas não é recomendado. Mesmo quando a gente faz uso das 2 colunas na íntegra, como está sendo feito aqui, principalmente nessa página da esquerda, né? Na direita ainda tem uma foto pequena aqui, mais embaixo.
O que acontece? As linhas das colunas, elas vão estar muito extensas. E qual é o conceito aqui? E isso já vai ajudar vocês a entender que colunas muito grandes, como é o caso daqui, num diagrama de duas colunas, ou colunas muito estreitas, e aí eu diria para vocês que numa revista, um diagrama em 5 colunas já é perigoso, a não ser que vocês trabalhem as colunas combinadas. Mas uma linha não pode ser nem muito extensa, a ponto do leitor piscar mais vezes durante a mesma linha, o que vai gerando cansaço. E ela também não pode ser estreita a tal ponto que o leitor a todo momento precise mudar de linha, né, num intervalo de tempo muito curto. O que, convenhamos, isso também pode gerar um certo problema nessa transição de uma linha para outra num espaço de tempo muito reduzido, né? Então, qual é a concepção aqui? Eu preciso criar uma linha que não seja nem muito extensa e também nem muito curta, né? E é essa filosofia que está por trás da escolha do diagrama. Então, aqui a gente tem um problema. Do ponto de vista gráfico, a Piauí é um problema. Não só aqui, porque aqui nós estamos falando de uma matéria específica, né, da matéria principal, né, é uma grande reportagem aqui, isso vai se estender, embora em outros espaços existam fotos, é verdade, mas é uma reportagem que se estende, você sabe que a Piauí tem um tamanho bastante elevado, por várias páginas, 8 páginas, 10 páginas. Tá? Aqui é uma outra matéria da mesma revista, né, da mesma edição. Qual que é o diagrama da Piauí? O diagrama da Piauí é 4 colunas. Tá? 4 colunas que a gente chama de coluna fixa. O que é coluna fixa? É quando eu estabeleço. Quer ver? Eu vou abrir o programa aqui, vocês já vão tendo uma noção do que se trata. Ele demora um pouco para abrir. Tá? Mas o que significa dizer quando a gente fala de coluna fixa? É que eu vou estabelecer lá logo de cara, na hora de abrir o meu documento, aí abrindo o programa para vocês, o número de 4 colunas e eu vou fazer uso dessas 4 colunas de maneira isolada, né? Ou seja, de maneira fixa. Então eu vou respeitar o espaço da primeira coluna e vou colocar texto ali. O espaço da segunda coluna eu vou colocar ali da terceira e da quarta coluna, como é o diagrama da Piauí, né? O diagrama predominante hegemônico na Piauí é o diagrama de 4 colunas em colunas fixas. Porque a gente poderia também ter um diagrama em 4 colunas em colunas móveis, com mais dinamismo. O que significa dizer em colunas móveis? É quando eu faço uso, por exemplo, do diagrama em 4 colunas, mas eu caso duas, por exemplo, né? E aí eu vou utilizar a terceira coluna isolada e a quarta coluna isolada. Então eu tenho uma primeira coluna maior, que é o dobro da terceira e o dobro da quarta, né? Então, qual é o meu diagrama neste caso? É um diagrama em 4 colunas, mas visualmente eu estou vendo 3. Eu estou vendo a primeira e a segunda juntas, a terceira isolada e a quarta isolada. Tá? Vocês vão perceber que a Super Interessante trabalha esse conceito de forma, assim, muito primorosa. Tá? Por isso que eu insisto a vocês, né? A Super Interessante e a Galileu são exemplos do ponto de vista gráfico daquilo que nós devemos fazer enquanto diagramadores. Tá? Justamente por quê? Porque é uma diagramação muito versátil. Ela não fica dentro da caixinha. Ah, o diagrama é de 3 colunas, então eu vou respeitar o limite de cada uma das colunas. A Super Interessante e a Galileu não fazem isso. Tá? As revistas de informação geral, Time, Veja, Época, Isto É, vão fazer isso. Tá? Eu vou tentar. Aqui vai ser difícil de eu mexer. Eu vou tentar abrir aqui para vocês. É um programa relativamente pesado. Se vocês já baixaram o programa, já puderam perceber que isso acontece. Tá? E aí, então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, então, propriamente a definição do diagrama. Tá? Aí tem as várias edições de VOTI. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir um documento novo e logo que eu faço a escolha disso, ele vai apresentar
apresentar para mim algumas informações, eu vou detalhar essas informações com vocês adiante quando a gente começar a mexer no programa propriamente. Mas vejam aqui, ó, ele me dá a possibilidade de escolher o número de colunas aqui, ó, tá? Aqui é o número de páginas que o documento vai ter. Se for uma revista, então tem lá, sei lá, 48 páginas, tem 60 páginas. Aqui a medida, né? Então, qual é a largura desta revista, qual vai ser a altura desta revista, e aqui eu tenho o número de colunas. Então, as duas colunas, eu vou dar um OK aqui. O diagrama de duas colunas, aqui eu escolho, né, a medida das margens também, né? A gente vai ver tudo isso no tempo mais apropriado. Aqui eu quero só mostrar para vocês como é que funciona essa dinâmica das colunas, tá? E aí a gente vai entender que quanto maior o número de colunas que compõem o diagrama, o que é o diagrama? O diagrama é a minha tela crua. Eu não tenho texto nenhum, eu não tenho foto nenhuma, eu não tenho nada. É isso aqui, ó. Isso é o diagrama. Então, quando eu disser para vocês, olha, gente, o meu diagrama é de duas colunas, não é aquilo que eu já estou vendo na revista diagramada, no jornal diagramado. É aquilo que está por trás do que é diagramado. É aquilo que o diagramador faz, escolhe, num primeiro passo, que é isso. Então, aqui o meu diagrama é de duas colunas, né? E aí eu vou preencher de texto, deixa eu ver se eu acho algum texto aqui para colocar. E aí eu vou preencher essas colunas com texto, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Eu vou tentar pegar esse texto aqui, ó. Um pedaço dele só. E a gente vai trazer para cá. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona exatamente este procedimento, tá? Então aqui, ó, eu tenho então o texto colocado e aquilo que eu falei para vocês. Qual que é a minha alternativa? Num diagrama de duas colunas, e por isso que é um diagrama pobre. Ou eu preencho uma coluna e deixo a outra para algum recurso, né, para colocar um olho, para colocar uma imagem, mas convenhamos, né? É muito espaço para pouca coisa, ou eu vou colocar o texto nas duas colunas, posso até de repente deixar um espaço aqui para colocar uma foto, para colocar um olho, né? Mas aqui a gente vai ter um problema. Qual é o problema? As linhas vão estar muito grandes e eu vou ter colunas então muito alargadas. É importante que eu evite isso. Qual que é o diagrama mais usual nas revistas? É o diagrama de 3 colunas. Então, nas revistas, principalmente nessas de informação geral, como eu citei para vocês, o modelo mais comum é o modelo em 3 colunas, também de forma fixa, tá? Então tá aqui, ó. 3 colunas. Aí vai ter ali uma foto, né? Eu posso colocar até aqui, posso pegar o texto ainda que está faltando, colocar aqui em cima. E aí eu posso deixar, né, um espaço na segunda e na terceira coluna para colocar uma foto, por exemplo, tá? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um diagrama de 3 colunas, né? Desenhei lá as 3 colunas, e estou utilizando aqui as colunas de forma fixa, que aí sim é quando o texto já está localizado dentro de cada uma das colunas. O que significa a coluna estar fixa? É que as 3 colunas estão sendo usadas de forma isoladas. Estão sendo usadas de forma isolada, né? Então eu tenho texto na coluna 1, na coluna 2 e na coluna 3. O que seria diferente disso? Seria juntar. Então, por exemplo, eu vou aqui conjugar 2 colunas e vou utilizar a terceira de forma independente, né? E aqui eu utilizo, por exemplo, para colocar um olho. É uma alternativa, tá? Então tá aqui, ó. Quantas colunas eu estou vendo? Então, eu estou vendo aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Quantas colunas eu estou vendo? Eu estou vendo 2, né? Então eu tenho uma coluna grandona aqui e uma coluna menor aqui. Então, visualmente, eu tenho 2 colunas. Qual é o diagrama? O diagrama é de 3. Né? Por quê? Porque eu sei, vocês me viram fazendo, mas não precisaria, visualmente,
eu sei que esta coluna aqui é a metade desta. O que significa dizer que, e aí a minha referência sempre é a coluna mais estreita. Então, se esta coluna é a metade desta, significa dizer então que eu tenho uma coluna aqui, duas colunas aqui e três colunas aqui. Visualmente eu tenho duas colunas. Do ponto de vista do diagrama ou grade, que é o outro nome que a gente usa, eu tenho duas colunas, tá? Tanto que se eu trouxer aqui, ó, eu tenho três colunas, perdão. Tá? Se eu trouxer aqui, nós estamos vendo as três colunas, ó. Aqui, ó, uma coluna, duas colunas, três colunas. Embora esse desenho aqui que está em lilás, né, em violeta, tá? que são as linhas aqui, isso não é impresso, tá? Então, por isso que eu digo, quando a revista chegar até as minhas mãos, o que eu vou ver? Eu vou ver duas colunas, uma maior, mais larga, e a outra mais estreita. Mas o meu diagrama é um diagrama de três colunas, certo? E aí, quanto mais eu for aumentando o número de diagramas, melhor vai ficando para mim. E é isso que ele está dizendo no texto. Tá? Então, se eu colocar, por exemplo, vamos colocar um diagrama de 5 colunas. Tiago, eu posso usar as colunas sendo uma revista de forma independente? Poder você pode, mas vai ficar arriscado. Por quê? Porque a linha aqui está curta demais. É o problema inverso do diagrama de duas colunas. Professor, e num jornal dá para usar um diagrama de 5 colunas com as colunas fixas? Nossa, dá para usar muito. Por quê? Porque a largura do jornal é bem maior do que a da revista. Tá? Então, por isso que eu dizia para vocês, há muitos componentes aqui que vão condicionar o diagramador a escolher o diagrama da revista e do jornal. Por isso que a gente faz de forma separada. Tá? Então, reparem que se eu fizer, aqui eu tenho então um diagrama de 5 colunas, tá? E aí eu estou fazendo uso das colunas isoladas. Então, eu vou deixar um espaço aqui. Vou colocar o texto aqui. E aí eu vou deixar ali o rodapé das colunas 3, 4 e 5 para colocar uma foto, por exemplo. Poderia ser um espaço maior, poderia ser num outro local. Mas aqui, então, o meu diagrama é de 5 colunas e eu estou respeitando as fronteiras de cada uma delas. Por isso é que eu digo que o meu diagrama é de 5 colunas e a minha diagramação, que é o texto colocado no diagrama, né, no esqueleto, o diagrama é o esqueleto. Quer dizer, o diagrama é a página sem texto. Pronto, isso é o diagrama. Então eu tenho aqui um diagrama de 5 colunas. Agora, o uso que eu vou fazer desse diagrama é que vai definir a minha diagramação. Então, neste caso, a minha diagramação é uma diagramação em 5 colunas. Por quê? Porque elas estão de forma fixas. Elas estão de forma fixa, perdão. Tiagão, como é que é o diferente disso? O diferente disso é a gente casar. Vamos fazer? Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar as duas primeiras, tá aqui, e vou combinar as 3 últimas. Aqui. E aqui eu deixo espaço para colocar a imagem. Quer dizer, visualmente, o que eu tenho aqui? 2 colunas. Agora, do ponto de vista da grade, é uma grade de 5 colunas. Reparem que eu não mudei, né, o número de colunas. Tá lá, 5 estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu fiz? Eu combinei a 1 e a 2 num bloco e combinei a 3, a 4 e a 5 em outro. Então, por isso que o autor vai dizer que esta diagramação aqui é uma diagramação mais móvel, mais dinâmica. Por quê? Porque as colunas têm larguras diferentes. Tá? E isso é muito positivo. A Super Interessante trabalha demais isso. Depois eu já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Tá? Ah, posso... Vamos fazer diferente. Vamos trabalhar aqui 2 combinadas, na 1 e na 2. Vamos trabalhar com 2 combinadas na 3 e na 4. E vamos deixar a quinta aqui isolada. Porque a gente pode colocar um olho aqui no meio, ou a gente pode deixar até a coluna em branco, como muitas vezes acontece. É bacana? Nossa, se é. Muito. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto maior for o número de colunas a compor o seu diagrama, mais você vai conseguir trabalhar essa mobilidade na página, tá? Sempre lembrando, professor, dá para trabalhar um diagrama em 7 colunas? Dá.
Numa revista, dá, só que ela não vai poder ser usada de forma fixa. Por quê? Porque se num diagrama de 5 colunas eu já tenho linhas muito estreitas, imagina um diagrama de 7. Uma coluna só, tá? Então, quer ver? Ó, já botei 7 colunas, tá aí, ó. Então, imagina, respeitar a fronteira da coluna, aqui, ó. São linhas muito curtas, isso aqui não cabe, tá? Agora, o que é bacana num diagrama de 7? Nossa, você pode viajar aqui, ó. Tá? Vou casar duas aqui. Vou casar 3 aqui. E aí eu deixo a 3 e a 4 vazias para colocar uma imagem, para colocar um olho, para deixar em branco. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola. Né? E aí o que eu tenho aqui visualmente? Visualmente eu tenho 3 colunas. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Porque é isso que aparece para mim na hora de eu ler o texto. Aquelas colunas, eu repito a vocês, só aparece para nós. Nós estamos vendo as colunas. Agora, quando isso vai para o papel, aquelas colunas não são impressas. Por isso que a gente tem aqui, né, o modo impressão, tá? E aqui eu tenho 3 colunas, 1, 2, 3. Mas o diagrama, vocês já sabem, é um diagrama de 7 colunas, tá? Então, esta coluna aqui é 2/3 desta. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho 3 colunas e aqui eu tenho 2. E esta coluna tem o mesmo tamanho dessa. Então, eu consigo chegar à conclusão, sem ver a grade, que aqui tem 7 colunas. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui e 3 aqui. Tá? E é esse o exercício que vocês vão ter que fazer ao realizar a atividade número 3, que vai ser com revistas e com jornais. Aqui a gente só está falando de revistas por enquanto. Tá? Então, aqui é o programa. Vejam, eu tenho uma variedade imensa para trabalhar, né? Eu posso trabalhar 2 aqui, 3 aqui e deixar as 2 últimas vazias, né? Eu posso trabalhar as 3 últimas aqui, a 3 e a 4 aqui e deixar as 2 primeiras vazias. Eu posso fazer miséria com isso aqui, né? Reparem como o diagrama de 7 colunas é um diagrama muito bacana, né? O diagrama de 6 também, desde que a gente não faça uso das colunas de forma fixa, né? Respeitando ali bonitinho e tal. Quem vai fazer mais isso são os jornais. Né? Por quê? Porque o jornal é um veículo mais tradicional, mais antigo, né? E a gente vai ver esse tipo de transgressão mais no caderno de cultura. Tá? Ali sim você vê, né? Combinações de colunas, mas nos outros cadernos, política, economia, esporte, normalmente é um diagrama de 6 colunas, respeitadas as fronteiras de cada coluna, tá? Então tá aí. Aí eu venho aqui para mostrar para vocês alguns exemplos, né? O exemplo problemático da Piauí, tá? Aqui nem se fala, né? Vejam, aqui é um diagrama de 2 colunas, sendo preenchidas só por texto praticamente. Isso aqui é muito perigoso, tá? É que quem lê a Piauí sabe que o texto é bom, e aí passa por cima da diagramação, tá? Mas o diagrama predominante na Piauí é o diagrama de 4 colunas, tá aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, e aqui as outras 4 que estão sendo ocupadas por foto. No caso aqui a foto está ocupando, então, 5 colunas, tá? A última da primeira página e as 4 da página de lá. Tá aqui, ó. Isso aqui é a Piauí, ó, né? Diagrama de 4 colunas, colunas fixas. Você nunca vai ver na Piauí colunas combinadas. Ah, professor, será que não combinou a 1 e a 2, deixou a 3 e a 4 isoladas? Não, isso não vai acontecer. São 4 colunas, sempre colunas isoladas, tá? Lembrando que aqui as 2 colunas, de alguma maneira, pode ser 4 também, né? Combinando as 2 primeiras e as 2 últimas, tá? Então, quer dizer, a raiz, né, a essência do diagrama da Piauí é uma diagramação em 4 colunas, tá? Bom, aqui a gente já vai para uma revista de informação geral, que é a Time, no caso. E aí o que a gente consegue observar? Aqui a gente tem um diagrama diferente, tá? Então reparem que a gente tem 2 colunas muito grandes, esta e esta, e a gente tem uma coluna no meio aqui
que é uma coluna bastante estreita. Eu diria até, visualmente aqui falando, que provavelmente este espaço aqui, esta coluna, é 1/4 das outras duas. O que significa dizer que aqui eu tenho 4 colunas combinadas, 4 colunas combinadas e uma sozinha. Ou seja, eu estou vendo 3 colunas, 1, 2, 3, mas o meu diagrama é de 9 colunas. Né? Vamos voltar lá para o InDesign. Aqui, ó. Então, o meu diagrama aqui no caso é de 9 colunas. E aí, como é que está aquele texto lá da Time? Aquele texto da Time está assim, ó. Então, o texto da Time, ele está colocado, o primeiro bloco, em 4 colunas. Né? O segundo bloco, nas colunas 6, 7, 8 e 9, ou seja, nas 4 últimas. E a do meio virou um corredor aí, ó. Tá? Aí, ó. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Tá? Aí usou para quê? Usou para colocar provavelmente a legenda da foto, isso aqui não é um olho, né? Mas aí colocou a legenda da foto e a imagem, né? A imagem aqui recortando o texto, tá? Isso aqui também é bastante possível de fazer. Só que aí tem que trabalhar com Photoshop, tem que recortar a imagem exatamente na fronteira do corpo, né, da fotografada, para depois a gente levar essa imagem para o InDesign. Tá? Mas é isso. Então, pensando no programa, tá aqui, ó. Né? Diagrama, então, de 9 colunas, sendo que para nós aparentes são 3. 1, 2, 3. 4 colunas aqui, 4 colunas aqui, 8. Mais uma no meio, 9. O diagrama, a grade, portanto, é uma grade de 9 colunas. Tá? Agora, em regra, essas revistas de informação geral, elas vão trabalhar com um diagrama de 2 colunas no texto opinativo, que é o caso, né? A Time consegue dar uma variada legal, e vão trabalhar com um diagrama, aqui de novo, né? A mesma coisa, né? Combinou 4 aqui e deixou uma no meio isolada. Talvez aqui, me parece que aqui a coluna é um pouco maior, né? A coluna do meio, o que poderia nos levar a dizer que nós temos aqui um diagrama de 7 colunas, né? Essa aqui não seria 1/4 desta e desta, seria 1/3. Então, nós teríamos 3 colunas aqui e uma no meio, né? Em outras palavras, a gente voltaria para o diagrama de 7 colunas, mostrando aqui na prática como é que funciona. E aí, então, aquela outra matéria da Time também tá assim, ó. Né? Tá assim. Então, 3 colunas aqui, 1, 2, 3. 3 colunas aqui, 1, 2, 3. E a coluna 4, independente. Quer dizer, ele criou, né, um flanco, né, um corredor mais largo, justamente para poder trabalhar com o infográfico. Aqui, ó. Né? Isso aqui é um infográfico. Não um infográfico exatamente. Aqui a gente precisaria ler o texto, né? Mas provavelmente ele está tirando, são 3 olhos aqui, né? Está tirando, tá separando partes importantes do texto e está colocando aqui com um destaque maior. Né? Aqui também é a mesma coisa. Tá? Então, 3 colunas aqui, 1, 2, 3, a 4ª coluna para o olho e as colunas 5, 6 e 7 para texto de novo. Tá? Aí aqui, gente, é o básico das revistas. Se você pegar a Veja é assim, a Época é assim, a Isto é assim, para citar as 3 de maior circulação no Brasil, a Time é assim, a Der Spiegel é assim, né? Tá aqui, ó. Tá? Que é uma matéria da revista alemã, diagrama de 3 colunas, colunas fixas, né? Um diagrama de 3 colunas a gente não consegue variar, não consegue dinamizar muito, tá? A gente vai conseguir fazer isso basicamente com um diagrama de 5 ou mais colunas. Aí a gente consegue tornar a diagramação mais móvel. Até a diagramação de 4 colunas é mais complicado, como a gente já viu no caso da Piauí. Tá?
Aqui é o texto opinativo, como eu falei para vocês. Normalmente, nessas revistas de informação geral, a gente tem os textos opinativos em 2 colunas, tá? E as matérias em 3. Aqui. Aqui a gente está na super interessante. Aqui é um texto opinativo, a carta ao leitor, né? Vocês já tiveram a disciplina de gêneros do jornalismo com o professor Paulo. A carta ao leitor é um formato jornalístico que pertence ao gênero opinativo, né? Ela abre, no caso aqui da super interessante, as edições, né, da revista. Aqui é um diagrama de 3 colunas. Então, para o texto foram reservadas a coluna 1 e 2, e a coluna 3 ficou reservada para isso que a gente chama de expediente. Então, quem são os repórteres, quem são os editores, qual é a editora, qual é a gramatura do papel, qual é o tamanho, qual gráfica imprime, qual é o endereço da editora, né? Contatos, tudo isso vem naquilo que a gente chama de expediente, tá? Então tá aí, ó. E aí aqui a gente já vai ter algumas matérias, né? Essa aqui é a matéria principal, ficou muito claro, né? Mas aqui a gente vai ter de novo um diagrama possivelmente em 9 colunas, né? Então eu tenho 4 aqui, a do meio vazia, e vazia mesmo, e mais 4 aqui, tá? Professor, significa o quê? Que se eu escolho esta combinação, diagrama de 9 colunas, casando as 4 primeiras, casando as 4 últimas e deixando a do meio vaga, eu tenho que fazer isso ao longo de todo o restante da reportagem? Não. Reparem que aqui, ó, é um diagrama de 3 colunas, né? Eu tenho uma coluna aqui e as outras 2 ficaram por conta da imagem, né? Reparem que não tem, nem o conceito é o mesmo, porque se aqui nesta página o diagrama é de 9 colunas, aqui o diagrama já é de 3. E mesmo que fosse o mesmo, se aqui a gente tivesse um diagrama de 9 e aqui também, eu não preciso usar exatamente a mesma combinação, tá? 4, a quinta sozinha e as 4 últimas combinadas de novo. Eu não preciso respeitar isso, tá? Então, do ponto de vista, gente, da revista, é isso. Tá? É aquilo que de mais importante a gente tem e precisa saber para poder proceder corretamente a diagramação de revistas. Tá? Aqui eu citei para vocês um sem número de publicações, revistas especializadas, revistas de informação geral, revistas brasileiras, revistas de fora, coisas positivas que nós temos em revista do ponto de vista da diagramação, coisas negativas, mas o mais importante é isso, é entender que a gente precisa, então, fazer uso justamente do diagrama correto, e quanto maior o número de colunas que integrarão o diagrama, melhor a minha capacidade, melhores as minhas possibilidades de trabalhar o dinamismo da página, tá? Então, é importante que isso fique claro, porque evidentemente que isso vai demandar e isso vai orientar todo o trabalho de vocês. Na medida em que vocês, a primeira escolha que é feita é a do diagrama, isso vai induzir, isso vai direcionar, vai orientar todo o restante do trabalho. Tá? Então é preciso ter bastante atenção com isso. Aqui a gente tratou então do mundo das revistas. Tá? Agora, o que é importante então a gente saber em relação aos jornais? E aí, como eu falei para vocês, né, nós estamos falando aqui de uma publicação diferente, a natureza do jornal é uma natureza diferente, o jornal trabalha com informação diária, o jornal se prende mais ao factual, a revista se prende mais a uma pauta fria, ou seja, muitas vezes aquilo que aconteceu durante a semana e que precisa de uma nova abordagem, de um tratamento diferente, né, de um desdobramento mais ampliado daquilo que aconteceu durante a semana, mas é uma matéria mais fria. Então, este é um ponto, que é a natureza, né? Quer dizer, qual tipo de informação, qual o teor da informação que existe no jornal e na revista, é um ponto. O segundo é o tipo de papel. Então, o jornal é impresso num papel chamado papel jornal, que é um papel mais precário, né? Mais perecível. As revistas, em sua maior parte, são impressas em papel couché, que é aquele papel liso, bonito, né, brilhoso, que
que viabiliza impressões coloridas muito bonitas. Este é um outro dado. E o último dado é a extensão. Então, eu não preciso nem dizer para você que os jornais, sejam eles fechados ou abertos, têm uma extensão, né, tem um tamanho muito maior do que as revistas. Então, esses 3 elementos são primordiais para a definição do tipo de impressão que vai ter tanto num como no outro. Tá? Então, eu não preciso dizer para vocês que tanto jornal como revistas pertencem ao mundo do jornalismo impresso, demandam uma diagramação no InDesign, mas o conceito é completamente diferente. Tá? E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque nós já vamos partir do princípio de que o diagrama vai ser diferente. Tá? E a gente vai compreender que a flexibilidade da diagramação no jornal é menor do que na revista. Os jornais eles são mais engessados por serem mais antigos, né, como eu falei para vocês, por normalmente serem lidos por pessoas mais velhas, com mais idade, e que não admitem, não toleram essa flexibilidade toda que existe nas revistas, tá? Só que a gente vai ter também a introdução de elementos que não existiam no mundo das revistas, tá? No caso, tem alguns elementos que são importantes que vão por exemplo, abrir, né, o texto a parte de jornal que está lá no mesmo capítulo 3 do conteúdo de revista, que ele vai fazer, por exemplo, a distinção entre basicamente 3 formatos de jornal, tá? Vai ter ali a newsletter, eu não vou me prender muito a isso, porque a newsletter é um tipo de house organ que vocês vão ver com mais atenção na disciplina de assessoria, que é uma disciplina que vocês vão ter no 5º semestre do curso, com a professora Mariângela. E a professora Mariângela vai entrar ali com maior detalhamento sobre a newsletter ou sobre outros tipos de house organ, boletim, por exemplo, que existem no mundo da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação. Então, eu não vou entrar nisso aqui com vocês, né? Os outros 2 tipos de formatos é aqueles que mais nos interessam, tá? Que aí nós estamos falando do mundo dos jornais mesmo. Então, a gente tem o formato tabloide. Qual que é o formato tabloide? O formato tabloide é aquele que existe mais na Europa, muitas vezes ganham até o sentido pejorativo, né? Principalmente na Inglaterra isso acontece, porque são jornais normalmente atrelados à ideia de fofoca, enfim, de coisas que não têm jornalisticamente relevância, mas fazem muito sucesso, né? Porque saciam a curiosidade mórbida muitas vezes das pessoas. Então, o tabloide é um deles. Qual é o formato tabloide? O tabloide é aquele que tem uma extensão maior na sua largura e menor na sua altura, né? São jornais mais largos do que altos, digamos assim, tá? Este é um formato que vai ser muito comum também nos países da América Latina, com exceção do Brasil, né? Porque você pega, por exemplo, Uruguai, Argentina, Chile, guardam ainda uma influência cultural muito grande em relação à colonização europeia. Nós, do ponto de vista jornalístico, a gente está muito ancorado nos Estados Unidos, que é onde vigora, assim, majoritariamente, os jornais no formato standard, né? O que são os jornais no formato standard? Tem as dimensões inversas da do tabloide. Então, os jornais standard, eles são menos estreitos, eles são mais estreitos do que o tabloide, né? Eles têm uma dimensão menor na largura do que o tabloide e maior na sua altura. Então, são jornais, digamos, mais esticados, né? Quando você abre o jornal, ele vai aparecer muito mais alto do que largo. E o tabloide é o contrário, né? Ele é muito mais largo do que alto. Tá? Então, essa é a diferença básica e a gente vai ter, nós já tivemos no contexto mato-grossense a veiculação, a circulação desses 2 tipos. Então, por exemplo, enquanto a Gazeta e o Diário de Cuiabá eram standard, a Folha do Estado era um tabloide, né? Era um jornal menor na altura e mais largo, tá? Hoje nós não temos nem mais a Folha do Estado, nem mais o Diário de Cuiabá, mas a gente tem o Estado de Mato Grosso, que assim como a Gazeta é no formato standard, tá?
Eu estou falando isso não só para vocês conhecerem os diferentes formatos de jornais, então tabloide e standard, que são os dois principais, aqueles que vigoram no mundo, né? O tabloide mais na Europa e nos países aqui da América Latina, cuja influência mais forte é uma influência europeia, ou o standard, né, que é o formato majoritário nos Estados Unidos e que, como nós sofremos muita influência de lá, aqui também os nossos principais jornais, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, são standard. Se eu não me engano, eu vou confirmar essa informação, o Zero Hora, que é um jornal importantíssimo na história da imprensa brasileira, vocês vão ver isso lá no 7º semestre, quando tiverem a disciplina, é um jornal tabloide, justamente por quê? Porque o povo do Sul, o Zero Hora é do Rio Grande do Sul, tem muita influência, sofre muita influência europeia, tá? Especificamente ali, principalmente de Itália e Alemanha. Então, o Zero Hora é um jornal no formato tabloide, tá? Vejam como essas questões culturais são muito importantes para a gente entender os formatos. Mas, além disso, é importante que a gente tenha em mente os formatos, por quê? Porque eles também vão gerar conceitos de diagramação distintos, tá? Por quê? Porque se o tabloide tem uma largura maior, né, dentro de uma mesma página, do que o standard, ele vai exigir um conceito diferente de diagramação. Se o tabloide tem uma altura menor do que o standard, ele também vai exigir um conceito distinto de diagramação. Tá? Então veja como o tamanho influencia muito na diagramação final que a gente vai ter desses materiais. Tá? Eu vou mostrar aqui os exemplos para vocês, e tem dos dois. Deixa eu projetar a tela aqui, né? Não cometer o erro que eu cometi durante a aula de não fazer isso, porque neste caso vai ser muito nocivo para vocês. Então eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Eu também trouxe exemplos aqui de vários países, né? E de Cuiabá, do Brasil e de outros locais do mundo também, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, São Paulo. Pronto, melhorou. Então eu tenho aqui, por exemplo, este aqui, moçada, este é o principal diagrama que existe desde muito tempo, que continua existindo nos jornais, sejam eles brasileiros, e aqui eu estou falando de jornais mais regionais ou de amplitude nacional, sejam os jornais de fora, tá? Pensando no standard. Aqui a Folha de São Paulo é o jornal standard. Veja que ele é muito mais alto do que largo, tá? Qual é esse padrão? É o padrão cujo diagrama é baseado em 6 colunas, tá? Então eu vou aproximar mais aqui, ó. Então o que nós temos aqui, ó? 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas. Professor, mas tá me confundindo esse elemento central aqui, porque tá com coluna combinada. São 6 mesmo? São 6, olha aqui, ó. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas. Se a gente vier para a matéria de baixo, nem se fala. Tá? Aqui está muito claro para nós. Aí eu tenho 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas. Pronto. Diagrama de 6 colunas, sempre utilizando as colunas de forma independente. Repito a vocês, né? O jornal, diferentemente da revista, não vai trabalhar com coluna conjugada, com coluna combinada, casada. Quando muito fará isso no caderno de cultura, que por tradição transgride, porque a própria cultura faz isso, né? A arte tem essa capacidade de transgredir as caixas, né? Esse engessamento terrível da vida. Mas tirante o caderno de cultura, e olhe lá, nós não vamos ter algo diferente disso, tá? Isso caracteriza os jornais brasileiros. Tá? Aqui eu estou na Ilustrado, ó. Tratando de um assunto, que é o Big Brother, que é um assunto mais leve. Nem assim eles abandonaram o diagrama de 6 colunas e também não abandonaram a ideia de manter fixa cada uma delas. Tá aqui, ó, 6 colunas. Todas elas independentes. Tá? De novo aqui embaixo. Outro texto, 6 colunas, todas elas independentes. Aqui é uma coluna, né, desse colunista aqui que trata, né, de coisas da televisão. 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagrama de 6 colunas, cada qual sendo utilizada, manifestada de forma isolada.
tá? Aqui eu vou ter um diagrama diferente, né? Porque se visualmente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o meu diagrama não é de 7 colunas, tá? Professor, como é que eu sei qual é o diagrama desta página? Lembrando, eu sempre tomo como referência e parto dela a coluna mais estreita. Tá? Então, se eu considerar que esta coluna, que é o mesmo tamanho desta, é a mais estreita, e de fato é, e se eu considerar que ela é a metade dessas outras 5, né? Esta e esta, o que eu tenho então? Eu tenho 2 colunas aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho, vamos lá para o programa. Então eu não tenho mais um diagrama nem de 7 e nem de 9. Eu tenho um diagrama num jornal de 12 colunas. Evidente que mesmo o jornal tendo uma extensão maior na sua largura, eu não posso trabalhar essas colunas, essas 12, de forma isoladas, a não ser que utilize as colunas isoladas para dar destaque a alguma coisa, que é o que a Folha de São Paulo faz. O diagramador da Folha de São Paulo não é um qualquer, tá? Não é, e ali ele ousou, porque como eu estou dizendo para vocês, tradicionalmente no Brasil e no mundo, é o diagrama de 6 colunas com as 6 independentes. E aqui ele ousou. Então aí o que ele fez? Ele deixou, são 2 colunas mais estreitas, ele deixou uma coluna todinha em branco para separar uma matéria da outra, tá? E na outra coluna que ele deixou em branco, ele utilizou para um olho. Tá aqui, ó. Tá? Então, vamos reproduzir aqui. O que ele fez, então? Ele casou as 2 primeiras. Vamos lá. Vamos casar aqui as 2 primeiras. Ele casou a 3 e a 4. Tá aqui. Aí ele deixou, vamos confirmar aqui, a quinta isolada. Ali o texto está justificado. A gente vai justificar no final. Então, a quinta aqui vai ficar vazia. Eu venho, então, para a sexta. Então, eu caso a 6 e a 7. Né? Casei a 6 e a 7. Deixei a nona vazia. E aí eu venho, então, para as 4 últimas, 2 a 2 combinadas. Aqui, né? E aqui. O texto não deu. Não deu. Tá aí. Pronto. Aqui a parte de cima eu vou deixar para foto. Então eu vou baixar, que aqui é uma outra matéria, né? Foto, para o título. Aqui, ó. Vamos justificar o texto. Então a gente justifica o texto para ficar mais próximo daquilo que a gente tem. Né? Então, 12 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aí, ó. Então, aquilo que o... Aí eu vou deixar um espaço aqui na 3 e na 4, que é essa aqui, que é aqui que vai entrar, né, na 3, na 4 e na 5, é aqui que vai entrar este infográfico. Aqui, ó. Na verdade é mais para o meio, embaixo aqui nós temos a foto. Então deixa eu separar a foto, porque a foto pega da coluna 3 até a coluna 7. Então eu vou corrigir, vou pegar isso aqui, ó, né? Então ali no rodapé da página, né, daqui até aqui, é que a gente tem a foto. Tá? E mais aqui para o meio é que nós vamos ter o infográfico. Mas é isso. Tá? Aí, ó, diagrama de 12 colunas. Casei as 2 primeiras, casei a 3 e a 4, deixei a quinta sozinha, casei a 6 e a 7, deixei a oitava sozinha, casei a 9 e a 10 e casei a 11 e a 12. Pronto. Perfeito. Ele conseguiu ousar, foi transgressor aqui, sem prejudicar nada da leitura.
tá? Aí, ó. Aqui, naturalmente, eu estou com as colunas mais estreitas, por quê? Porque o meu papel não está respeitando a dimensão do standard, tá? Quer ver? Deixa eu tentar reproduzir aqui para vocês. Deixa eu confirmar aqui as medidas. Porque aí a gente consegue reproduzir. Aí eu conseguiria reproduzir aqui para vocês a largura correta da página, né? Porque de fato aqui as colunas elas estão mais estreitas, como vocês podem ver, do que aqui, né? Não que o diagrama não seja de 12, mas ali é o tamanho de uma página de revista. E aí eu espremi, né, numa página de revista o tamanho de uma página de jornal. Tá? Então é por isso que dá esta diferença. Tá? 560 por 320. Deixa eu modificar aqui então. Então é 320 por 560. Agora sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vai ficar mais fiel mesmo. Então aqui eu vou casar as duas primeiras, vejam que vai ficar mais largo, né? É que aqui o texto não vai caber, porque aí é muita página para pouco texto, tá? Então, aí eu caso a 2 e a 3, eu vou pegar aqui só num trechinho, para vocês visualizarem, né? Aí a quinta fica isolada, aí a 6 e a 7 casadas, né? A 8 fica sozinha e as duas últimas combinadas, né? Aqui e aqui. Tá? Vejam o tamanho da página de um jornal standard, né? Como que mudou da revista para o jornal. Né? Então é um exemplo muito bacana de como é raro, mas acontece, e evidentemente, como é raro, porque o leitor é um leitor mais conservador, é preciso tomar muito cuidado. Mas aqui ele saiu muito bem. Tá? Aqui, ó, é uma página do Financial Times, que é um jornal, digamos, nasceu, né, como especializado em economia, mas depois foi diversificando, né, a sua diagramação. É um standard também, tá aqui, ó, diagrama em 6 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Manteve o padrão. Aqui é o Clarim, que é um tabloide. Né? Então, tá aqui, vocês podem ver que aqui ele está com 2 páginas abertas e ele é mais baixo. Tá? Aqui está variando. Texto opinativo, 4 colunas. Né? No standard, isso não seria viável, por quê? Porque as linhas ficariam muito grandes, uma vez que a largura do standard, no caso, acaba sendo ainda maior do que o tabloide. Tá? E a gente tem aqui um diagrama em 5 colunas, da mesma maneira como a largura do tabloide, né? Quer dizer, em si, a largura é maior do que a altura, mas, mesmo assim, né, a gente é um jornal bem menor do que o standard. Então, por isso que o tabloide, ele se autoriza a fazer também um diagrama em 5 colunas, porque as colunas não vão ficar muito, muito grandes, né? Então, é possível também, vejam, aqui também são 5 colunas, né? 2 aqui primeiro e as outras 3 ocupadas aqui, no caso, por imagens, tá? Mas o mais importante, moçada, independentemente do diagrama, 4, 5, 6 colunas, é que no jornal, muito
raras as vezes, o diagramador vai optar por combinar colunas, né, como acontecia lá nas revistas, tá? Sempre elas de forma isoladas, podendo mudar o diagrama, mas a independência das colunas vai ser mantida. Tá? Aqui é o Washington Post. De novo, voltamos para um jornal Standard. Lá era o Clarim da Argentina, né? Aqui é o Washington Post dos Estados Unidos. Jornal Standard, diagrama também tradicional de 6 colunas. Imagina um Washington Post, né? O nome do jornal é com fonte gótica. Imagina se esse jornal aqui vai transgredir alguma coisa. Jamais. Tá? Então, aqui a gente tem 6 colunas. Tá? Colunas fixas. Quando muito aqui tentando variar, né, na foto, uma foto muito grande, em 5 colunas, preocupando. Aqui nós temos o Wall Street Journal. É outro jornal Standard, outro jornal que mantém, né? Os jornais norte-americanos dificilmente vão conseguir fugir disso, tá? Aqui 6 colunas. E aqui do lado a gente tem um diagrama em 5 colunas. Caramba, um jornal americano em 5 colunas e tal. Mas olha só a editoria, né? Vida e Arte, que é justamente a editoria que dá licença poética para o diagramador transgredir um pouco, porque aqui é basicamente um público mais limitado, né, mais restrito, que acaba fazendo a leitura deste. Isso aqui não é um caderno propriamente, né, é uma seção mesmo, porque quanto que vai ser um caderno? Quando isso se manifestar de forma isolada do restante do jornal, tá? Aí é caderno. Agora, quando é uma editoria que vem a reboque do restante do jornal, inclusive da página anterior, que é sobre outro assunto, aí a gente não chama isso mais de caderno, né? A gente chama isso de editoria ou seção. Aqui é um diagrama de 5 colunas. Colunas independentes. Tá? Vejam como é raro a gente ver coluna combinada. E aqui o New York Times. Diagrama em 6 colunas. Basicão, passou a régua, fechou a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as colunas independentes. Tá? Aí eu já aproveito antes de entrar nos jornais da cidade, né, eu já aproveito aqui o New York Times para passar um outro conceito para vocês que não tem na revista, que é o quê? É a orientação da diagramação das matérias dentro de uma mesma página. Porque o que ele vai dizer lá? Ele vai dizer que uma página ela pode ser considerada horizontal. Quando que uma página vai ser considerada horizontal? Quando todas as matérias daquela página estiverem diagramadas na horizontal. Então, vejam, esta matéria aqui está diagramada na horizontal, a matéria de cima. Está aqui. Como é que eu sei? Porque esta dimensão aqui é menor do que esta. De tal modo que o deslocamento do nosso olho nesta matéria, ele vai se dar muito mais da esquerda para a direita do que de cima para baixo. Então, isso me faz concluir que esta matéria aqui tem uma orientação na horizontal. Tá aqui, ó. O texto vai até trabalhar com setas que vai ficar muito mais fácil de ver. Se eu desenhar uma seta desta extremidade até esta e desenhar uma outra seta desta extremidade até esta, né, a seta que está na horizontal vai ser muito maior do que a seta que está na vertical. Isso me leva a crer que a diagramação desta matéria é uma diagramação cuja orientação é horizontal. Tá? E aí, gente, conta tudo. Conta a foto, conta tudo. Tá? Aí, aqui, eu tenho outras 2 matérias. Então, eu tenho esta matéria aqui, que ao contrário daquela outra, tem a orientação na vertical. Então, veja que se eu pudesse traçar uma seta desta extremidade até esta, e uma outra desta extremidade da esquerda até a direita, a primeira seta, aquela que vem de cima para baixo, da vertical, seria muito maior. Então, esta matéria está diagramada na vertical. O que já me levaria a concluir, e é isso que o texto traz, que a página toda possui uma diagramação modular. Por quê? Porque eu tenho textos diagramados na horizontal, como este primeiro, e tenho texto diagramado na vertical,
como este daqui. Aliás, é uma matéria, inclusive, sobre o Brasil, né? Então, é uma diagramação modular. Quais são os outros dois tipos? Diagramação vertical, quando todos os textos estão na orientação vertical, estão em pé, ou orientação horizontal, quando todos os textos daquela página estão diagramados na horizontal. Tá? Então, lembrem-se, a definição é em relação à página, mas num primeiro nível eu preciso estudar texto a texto, para só depois concluir se a orientação é vertical, se a orientação é horizontal ou se a orientação é modular. Tá? Este é um outro valor muito importante, e uma página, evidentemente, modular, ela é muito mais dinâmica do que uma página só vertical ou uma página só horizontal. Tá? Vamos tentar pegar outros exemplos aqui. Aqui, por exemplo, está bem ao meio, né? Então, me parece que as duas aqui são mais horizontais, o que significa dizer que a gente poderia definir esta página aqui como uma diagramação horizontal. Por quê? Porque os dois textos estão na horizontal. Tá? Ó, aqui é uma diagramação vertical, claramente, né? Então, eu tenho duas matérias compondo esta página. Esta matéria, o meu deslocamento vai ser muito mais de cima para baixo do que da esquerda para a direita, porque é este o movimento que o nosso olho faz para fazer leitura, né? Nossa leitura é organizada dessa forma, né? É de cima para baixo, o que vem primeiro para o último e o que vem primeiro, ou seja, da esquerda para a direita. É assim que a gente lê. Outras culturas fazem outros movimentos, nós não. Nós fazemos este. Então, se o meu deslocamento vai ser muito mais de cima para baixo do que da esquerda para a direita, este texto, né, médico que lançou moda da vitamina D, recebeu dinheiro da indústria, é um texto que possui uma orientação vertical. O outro texto, que é o segundo da página, Trump propõe afrouxar regras de emissão de usinas de carvão, também está orientado na vertical. Vejam, né? Tem a foto aqui da matéria, mesmo se não tivesse, né? Se fosse do título para baixo, já seria vertical. Da foto, então, nem se fala. E a foto pertence ao conteúdo noticioso, né? Só que ele não é textual, ele é imagético, mas pertence. Então, o meu deslocamento, de novo, vai ser mais de cima para baixo do que da esquerda para a direita. Se os meus dois textos estão na vertical, eu concluo que a orientação da página toda é uma orientação vertical. Tá? Então, aqui orientação vertical, na Folha de São Paulo, aqui no Washington Post, uma orientação horizontal, e aqui no New York Times eu tenho uma orientação modular, né? Textos na vertical e na horizontal dentro da mesma página. Tá? Aqui é o Diário de Cuiabá, que é um jornal que já não circula mais. No final ele era impresso pela Gazeta e hoje ele já não existe mais. Tá? Mas aqui é a mesma coisa, ó. Horizontal, 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 e aqui eu tenho uma matéria na vertical. Né? O que eu concluo? Que a página toda tem uma orientação modular. Por quê? Porque tem textos na horizontal e na vertical. Tá? Mais dinamismo, né? Se é modular, tem mais dinamismo. Se fica só na horizontal, igual aqui, ó. Aqui ficou um pedaço muito perigoso, ó. 3 matérias, todas elas na horizontal. Tá? Aqui a gente tem a Gazeta. Então, a Gazeta, ela melhorou muito, gente, do ponto de vista do uso da fonte, né? A Gazeta usava muito a fonte da família egípcia, com cores, inclusive, o que pesava muito, letras muito grandes. Então, neste ponto, a Gazeta ajustou, né, o seu design gráfico, né? Tirou as fontes da família egípcia, só que ela acaba ainda confundindo bastante do ponto de vista da diagramação. Veja aqui, né, esse par de páginas aqui. Ó. Tá? Vamos pegar da esquerda primeiro, depois a gente vem para a página da direita. Olha só, essas 3 colunas aqui fazem parte da mesma matéria. A Gazeta faz aquilo que eu disse para vocês que é raro acontecer, que é o quê? Colunas em larguras diferentes dentro da mesma matéria. Então vejam, aqui eu tenho uma largura de coluna, que é a mesma dessa, só que esta aqui está menor.
ela não é necessariamente a metade, ela é 2/3, digamos, dessa aqui, tá? Então é como se o diagrama desta matéria aqui, fosse um diagrama de 8 colunas. Então ela casou as 3 primeiras, casou a 4, a 5 e a 6 e casou a 7 e a 8, tá? Então vejam que dentro da mesma matéria que está na mesma página, há variação na largura da coluna. Isso aqui é muito perigoso. Então aqui não é um movimento indicado para se fazer, tá? Não só pelas questões do tradicionalismo do jornal, mas aqui, gente, nós estamos falando da mesma matéria no mesmo espaço da página, tá? Dividindo a página com outras matérias. Se fosse uma página só para ela, né, uma matéria mais extensa, daria até para pensar em fazer isso. Mas você não precisa variar a largura da coluna, por quê? Porque a página já tem outros destaques, né, que é a aparição de outras matérias. De novo, gente, é uma balança. Desde o começo eu falo para você, gente, na fonte, na cor e na diagramação, é um exercício de ponderar, de equilibrar a balança. Se a gente já está dando elementos de destaque à página por meio de outras matérias, e aqui nós estamos falando de chapéus, de títulos, de olhos, né? Então não precisa haver o destaque do que diz respeito ao diagrama de uma matéria só que está dividindo com outras. Então veja, fica bastante confuso, justamente por causa disso. Fica anacrônico, tá? E aí fica difícil da gente definir o diagrama da página. Porque por esta matéria aqui, ó, o diagrama é um diagrama de 6 colunas. Assim como está aqui, ó. Pronto. Né? Então eu tenho uma coluna, 2 colunas, 3, 4, 5, 6. Fechou o problema. Aqui em cima já não são mais 6 colunas. Né? Já não são mais 6. Então repare que aqui eu estou trabalhando, ó, com 1, 2, 3, 4 colunas aqui, né? Então, neste ponto, fica bastante confuso. Né? Aqui eu tenho um diagrama de 6 colunas nesta matéria, aqui eu tenho um diagrama de 6 colunas, mas aqui eu já não estou trabalhando mais com 6 colunas. Né? Neste pedaço aqui, eu estou trabalhando com 8, neste pedaço. Tá? Agora, naquele conceito de modular vertical horizontal, é uma diagramação modular. Né? Então eu tenho textos na horizontal, tá aqui, e tenho texto na vertical, aqui. Aqui é todinho vertical. Não, modular, perdão, porque aqui é toda a matéria, conta a foto, não só o texto. Se fosse só o texto, seria vertical esse texto aqui, mas como a foto também conta, perdão, a foto está nesta matéria aqui, ó. Agora que a gente situou, né? Tá aqui o plenário do STF, a matéria do STF aqui. Então, esta matéria é que confunde, veja, outro problema, né? Então, o meu título está pegando o título desta matéria aqui está pegando toda a largura da página, e embaixo do título eu tenho uma foto. Então, é preciso tomar cuidado, tá? O correto mesmo seria esse título aqui ocupar essas 3 colunas. Aí você pode começar pela foto e o texto vir embaixo, mas não geraria essa confusão que gerou aqui no nosso entendimento, tá? Então eu tenho este texto aqui na vertical, este texto aqui na vertical e este texto aqui na vertical. Então uma diagramação cuja orientação está na vertical, tá? Esse aqui é o estado de Mato Grosso. Então, olha lá, 6 colunas, tá? 6 colunas de novo, né? 4, a 5 e a 6, e a 1, a 2 e a 3 ocupadas por fotos. Beleza. O problema aqui é que aqui a gente tem uma diagramação... Não, aqui está na vertical. Está um pouco maior na altura do que na largura. Aqui a gente tem horizontal, aqui a gente tem horizontal, né? Porque conta a imagem, né? Então é esse o exercício que a gente tem que fazer. Então nós temos aqui uma diagramação modular, tá? O último detalhe, moçada, para a gente encerrar, é o seguinte.
O nosso olhar, como eu já falei para você, né, os nossos olhos, eles percorrem, pelo menos instintivamente, um trajeto em Z na página, justamente influenciados que somos por essa leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, há uma hipótese, né, há uma tese de que, pelo menos instintivamente, é claro que na hora que a gente está lendo o texto, a gente está lendo linha a linha, né, mas instintivamente o nosso olhar passeia pela página num Z inclinado. Né? Vocês têm até, deixa eu tentar pegar o texto aqui, que aí vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Tá aqui. Vai mostrar para vocês o que eu estou tentando esclarecer do ponto de vista desse Z inclinado. Aqui, beleza. Olha só. Mas você vê, aqui ele vai dando os exemplos, né, trabalhando com sombreamento e tal. Isso dá uma noção de tudo isso que a gente falou agora, dos diagramas. 2 colunas, 3 colunas, 5 colunas, 7 colunas, tá aqui, ó. Tá? As possibilidades de mobilidade, o texto é muito bacana nesse aspecto, tá? Muito importante. Tá aqui, ó. Isso. Tá? Tá aqui, ó, o Z, ó. O Z inclinado que eu falava para vocês, ó. Aqui, ó. Né? Então, respeitando a orientação da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que significa dizer que a gente vai ter nesta extremidade aqui e nessa extremidade aqui aquilo que nós chamamos de zona morta. O que significa dizer que é sempre importante a gente pensar em alguns destaques para que essas zonas mortas não fiquem abandonadas, pelo menos naquele trajeto rápido, imediato, dinâmico que o leitor faz logo que abre uma página, né, que é o desenho, que ele vai tentar monitorar o desenho da página como um todo, para que essas zonas mortas não sejam, digamos assim, tão mortas assim. A gente possa criar destaques, isso significa dizer, na parte superior direita da página e na parte inferior esquerda da página. São as zonas mortas que a gente tem. Tá? E aí outros conceitos importantes, centro óptico e centro geométrico. Tá? O centro geométrico é exatamente a metade da página. Pronto. Estando em branco ou tendo texto, é a metade da página. O centro óptico, ele está situado um pouco acima do centro geométrico. Né? Que aí, neste cálculo aqui que a gente faz em relação à página toda, o centro geométrico está aqui e o centro óptico, então, está um pouco acima, o que significa dizer, então, que digamos assim, em torno dele que orbitam os elementos, todos estes que nós vimos até então, ornamentais, imagéticos e textuais, num projeto gráfico para o jornalismo impresso. Certo, gente? Em linhas gerais, moçada, em linhas gerais não, né? Até com um certo nível de detalhamento, a gente está caminhando aqui para 1h40, é de fato uma aula mais extensa, porque eu tentei dar conta num bloco só da diagramação de jornais e revistas. Numa situação normal, a gente separaria uma aula para falar de um e outra aula para falar de outro, trabalhando as atividades de forma independentes, mas acho que a gente conseguiu aqui nesta videoaula, e nós vamos ter também a aula do dia 22 de março, né, que é a próxima segunda. Eu estou gravando esta aula na terça, dia 16, para poder avançar mais no assunto. Eu não vou agora ter a obrigatoriedade também de usar o programa, porque eu já trabalhei, vocês já tiveram uma dimensão de como trabalhar no programa, né, a questão das colunas, o que já foi muito importante. Mas a gente vai poder também esgotar o assunto na aula do dia 22, para que aí sim, a partir do dia 29 de março, a gente comece a trabalhar de forma concreta no programa, para que vocês, num primeiro momento,
reproduzam modelos, tais como esses aqui que eu venho mostrando para vocês desde o início da disciplina, e numa etapa final da disciplina, gerem a 13ª edição, aí, enfim, né, do ponto de vista da idealização, da criação, gerem a 13ª edição do Jornal Moral Vote. É isso.